Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alice Salvo e estamos aqui no videocast Somos Curatas, um programa que fala de nova economia, comunicação, curadoria. E eu tô aqui com a... Cássia Olísio, tudo bem, Alice? Tudo bom, Cássia? Tudo bem. Tô feliz de estar com vocês aqui hoje e neste episódio a gente tem um convidado super especial, que é o Luiz Moreira. Tudo bem, Luiz? Tudo bem? Eu- Tudo bem, Oi, Alice? Tudo Luiz. bem, Cássio? Eu vou dar uma breve apresentação do Luiz aqui, mas depois vou deixar o microfone aberto para que ele se apresente também. O Luiz é um colega excelente aqui do mercado de comunicação, tem mais de 18 anos de experiência com projetos de comunicação e branding, tanto em gestão estratégica dentro de indústrias mais conservadoras e mais tradicionais, como a Braskem, por exemplo, liderou ali a cadeira de comunicação na Braskem, mas também teve uma expressiva passagem em agências, como a Ogilvy, Ana Couto Branding, TBWA, entre outras. Conta mais um pouquinho, Luiz, de você. Tá certo. Como você já disse, eu sou Luiz Moreira. Eu comecei minha carreira na publicidade em 2003, mas eu não sou publicitário de formação. Eu sou um bicho híbrido. A minha formação é em letras, eu tenho mestrado em literatura comparada, e aí eu fui convidado para trabalhar com publicidade justamente por causa dessa formação híbrida. Trabalhar com planejamento estratégico, minha primeira... Quando não era muito chique, muito cool como é hoje ser híbrido, né? Exato, era uma experiência. Na verdade, quando eu entrei, o convite foi justamente eu não ser publicitário. Na época do meu mestrado, eu também optei por estudar um pouco de filosofia, mesmo na graduação. E eu tenho um gosto cultural grande, então eu vou em muitas coisas. E tudo isso chamou a atenção de uma profissional, de uma vice-presidente de atendimento na primeira agência, para quem eu dava aula de português. Olha só. Olha. E ela perguntou, você não gostaria de trabalhar com planejamento estratégico? Eu falei, sério mesmo? Não, sim, a gente gostaria, a gente está procurando profissionais que tenham essa formação ampla, que Que entendam... tenha repertório, né, Luiz? Isso, que tenha repertório e que passe por disciplinas que normalmente a publicidade não aborda. Então, um pouco de antropologia, um entendimento das pessoas, né? Isso tudo era novidade. Eu estou falando de 2003, né? Já praticamente 20 anos, né? Mas isso tudo era muito novo, né? Não se pesquisava tanto o consumidor como se pesquisa hoje, não se tinha também tantos instrumentos, né? E com isso, então foi essa a minha entrada, Eu né? vou aproveitar esse gancho, né, dessa sua experiência que você está contando para perguntar, né, a sua avaliação. Como é que você avalia a evolução da comunicação ao longo desse tempo, né? Vamos pegar como ponto de partida o 2003, né, Sim. o tempo que você está trazendo. Como é que você avalia de uma forma a Na comunicação? verdade, a gente pode voltar até um pouquinho atrás, né? O que acontece? Quando a gente... Vamos pegar o cenário dos anos 80, um cenário que a gente não tinha tantos produtos no mercado, né? A comunicação era praticamente para falar que o produto existia. Se você não conhece, está aqui um produto e ele praticamente representava a categoria inteira, Sim. né? Vamos pensar Omo, né? Com lava mais branco, lava melhor e tudo mais. Você não tinha ninguém concorrendo com Omo, né? Então, essa era aquela época dos market shares de 80%, 90%, né? Um reinado de Reinado, cada né? produto. As marcas não tinham necessidade de inovar tanto, porque realmente elas não viam a inovação como um diferencial competitivo. Né? Com a abertura do mercado nos anos 90, a gente começa a ter um dinamismo maior. Você começa a ter mais produtos, as holdings começam a adquirir mais marcas, então elas também começam a administrar portfólios mais complexos, em que às vezes na mesma categoria você tem 2 ou 3 marcas, às vezes até mais, né? E aí você precisa começar a criar diferenciais dentro do seu próprio portfólio para comunicar, e também para começar a competir com os concorrentes que agora com o mercado aberto começam a chegar ou começam a se desenvolver, né? Quando eu entro na publicidade em 2003, é muito interessante porque é o momento em que todo mundo está falando de que a gente não basta mais falar sobre o produto, falar sobre as funcionalidades do produto. Você precisa criar conexões emocionais. É interessante porque nesse momento do marketing começa a se falar também sobre diferenciação versus distinção.
Tá. Diferenciação é aquilo que a gente conhece de diferenciação de produto. E aí, nesse momento, a inovação, ela tá ali começando a acelerar porque é uma tentativa de criar um diferencial competitivo no produto. Mas, assim, quando a gente fala de diferenciais, muitas vezes eles são copiáveis num curtíssimo prazo. Sim. Uhum. Pedigree, ração pedigree com 5 cereais. Dog Chow lança no mês seguinte com 6 Com cereais. 6, aham. Depois vem o outro com 7. Aí o outro com cereais de tal tipo. Da longevidade. Exato. E isso vai criando cria um dinamismo, mas não cria nenhuma distinção de marca, né? O que se buscava era a distinção. Quer dizer, qual é o meu território emocional que só eu tenho, né? E aí você começa a ver algumas mudanças. Então, Omo continuou a falar sobre O lava mais branco, né? mais branco. Mas outras também começaram a falar. Veio Ariel, veio Ace, veio dentro do próprio portfólio da Unilever, tinha Minerva, tinha Brilhante, tinha Surf. O que eu vou criar o que eu posso fazer que seja único e blindar um território A para mim? mensagem. Aham. Omo, por exemplo, optou pelo Se Sujar Faz Bem, que você cria uma conexão psicológica, né? Tem um dilema, qual é o dilema ali, né? Sujeira, né? A mãe quer que o filho brinque, mas não quer que o filho se suje. Então, assim, tudo bem. Do ponto de vista funcional, eu lavo, deixo perfeito, e do ponto de vista emocional, eu te dou uma plataforma que explora as brincadeiras, que a criança pode fazer ao ar livre, indoor. Eu crio esse colchão emocional. Dove é outra marca, né? Dove é um sabonete que surgiu Um quarto de leite hidratante. Um quarto de leite hidratante, ele vem, na verdade, como... depois da Segunda Guerra, ele vem como um sabonete para ajudar ao tratamento de feridas Olha que legal. interessante. É dali nem que sabia disso. surge. Mas tinha o diferencial, vamos dizer, de produto, né? Tinha. De funcionalidade. Mas aí o que aconteceu? Quando eles trouxeram isso foi um breakthrough na categoria. Sabonete só limpava. Opa, agora sabonete trata, preserva a pele, né? Ajuda. Todo mundo copiou. São os diferenciais, né? Todo mundo pode Você botar um coloca pouquinho mais de hidratante. no sabonete sem estar igual, né? Exato, e cada um foi buscando seu território. O que Dove fez? Dove criou o seu colchão emocional, né? Com a beleza real. Né? Sim, sim. E aí ele cria toda uma plataforma de ativação para isso, e isso estabelece a conexão emocional com a pessoa, ou seja, todos os corpos são bonitos, né? E Dove podia fazer isso diferente de marcas de cosmético marcas de cosmético estão a serviço da beleza. Dove, por ser higiene e cuidado pessoal, está a serviço da limpeza e do cuidado pessoal. Cuidado, né? E Luiz, assim, é muito legal o que você está falando. Eu lembro nas aulas que eu tive MBA depois, eles falando também, por exemplo, do território da Coca-Cola, que é da felicidade, né? Então tem todo um embaixadora do otimismo, né? Para falar isso. Mas aí chegamos na era digital. Sim. Então, eu acho que, assim, a grande mudança, né, que a gente vê da funcionalidade para a conexão emocional que você contou aqui pra gente, e aí eu queria que você fizesse um outro salto pro emocional, do emocional pro digital. Esse emocional, a gente tá falando ali de mais ou menos entre 2000 e 2010, né? Nesse período, começam a surgir redes sociais, a internet melhora, vamos dizer assim, né? Ela deixa de ser só uma troca de e-mails e alguns portais de notícias, né? Começa a surgir redes sociais, você tem o Orkut, mais pra frente o YouTube começa também a ser uma plataforma de conteúdo relevante. Ninguém tá monetizando nada nesse momento, mas a gente começa a ter uma vida digital, começa a ter um espaço, um tempo nosso em que a gente se dedica ali, né? Que a gente começa a se concentrar. E qual é a vantagem quando você entra no digital? O digital te gera dados. Né? O digital é mensurável, né? O tempo todo você pode saber com quem você falou, quanto você falou, o que essa pessoa fez, é rastreável. Ele ajuda numa questão que sempre foi um grande gargalo na comunicação, que é o ROI, né? O famoso ROI, como comprovar o retorno sobre o investimento. ROI sempre foi um desespero de todos os departamentos de marketing e as agências sempre foram desafiadas, né? Eu lembro de várias vezes clientes perguntando: tá, mas todos esses outdoors que eu coloco no Brasil inteiro,
qual é a participação disso no meu resultado. market share quando eu tenho 3 ou 4 campanhas acontecendo ao mesmo tempo? Como que você regula esse equalizador do mix de mídia, né? Vai muito no feeling, né? Hoje você já tem dados. Não, hoje sim, mas naquela época naquela era feeling, época, Não, naquela época você fazia um 360, era a época também, né, entre 2000 e 2010, que você falava assim, comunicação integrada, né? Mas você não sabia exatamente o quanto cada uma trazia de retorno, porque tudo era feito junto. E às vezes também várias campanhas aconteciam ao mesmo tempo. Então, nessa era do digital, aí, essa entrada, você começa a gerar dados e você começa a gerar inteligência. Né? Então, esse início do digital preparou para aquilo que a gente tem hoje. Hoje a gente é data-centric. Legal. Né? Hoje, quando você traz para o momento atual, a gente tem mais um componente, né? Além da comunicação digital, a gente tem uma pandemia, né? A gente vivenciou recentemente, né? Ainda está em pandemia, não está decretado o fim da pandemia. E aí, como é que você avalia, então, essa transformação com todo esse cenário, né? Entrada do digital, os movimentos que provocaram mudanças na comunicação na era com a pandemia. Como é que você avalia agora a comunicação? Agora? O que acontece é assim, já estava acontecendo uma transformação digital justamente por essa geração de dados, né? E a importância do e-commerce, isso já antes de 2020. O que aconteceu é que a pandemia enfiou o pé na porta. Ou você faz, ou você... Faz. ou morre, né? Ou morre. É isso. Então, tinha empresas que estavam muito preparadas, já estavam vivendo isso, como, por exemplo, a Magalu, que é uma empresa muito centrada em dados, ou, como recentemente saiu, o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma das marcas mais valiosas do Brasil. Se eu não me engano, talvez seja a mais valiosa do Brasil. Segundo... Eu acho que tá. Passou bancos, né? A gente sempre tinha ali na liderança os grandes bancos. Tem o Nubank também, que nasce, ele é um nativo digital, né? Mas outras marcas precisaram correr atrás. Marcas que não tinham sequer um CRM constituído, né? Que não tinham não sabia quem era seu cliente, não sabia o que seu cliente fazia. Né? Eu acho que tem também, trouxe aquela preocupação, aquela questão, uma nova preocupação para as marcas, que é uma resposta em tempo real daquilo que você produz, né? De comunicação. Você coloca algo no ar e tem ao vivo e a cores uma resposta daquele seu público. E isso acho que provocou um dinamismo maior dentro das áreas de comunicação, né? E houve também, assim, a pandemia, ela, no primeiro momento, ela dá uma pausa em todo mundo. Os primeiros semestres de 2020 foi um semestre que praticamente ninguém fez nada. Todo mundo precisava entender. E aí, entender, inclusive, se a mídia como ela vinha sendo trabalhada, ela fazia sentido ainda. Se eu precisava gastar tanto numa TV aberta, porque conforme as marcas foram passando por essa transformação digital acelerada pela pandemia, as áreas começaram a rever os seus processos e áreas de inteligência cresceram, né? De BI, de áreas de entendimento, recursos, né? Para você entender melhor a sua audiência, o que eles estão falando. Eu cito, por exemplo, uma empresa que eu gosto muito, que é um software, né? Que é o Stiling, que te traz informações muito precisas do que está acontecendo no universo digital, né? O que acontece é que essas empresas que pegaram, né, souberam passar por isso, elas agora elas mudaram o jeito delas se comunicarem. Né? Preciso ainda da TV? Será que com os dados que eu tenho, eu não consigo ser mais assertivo num universo online, num universo digital? Como que a experiência da marca acontece agora, se eu não posso estar presencial? Né? Aquela experiência que a gente... quando a gente sai no momento que a gente está nesse momento emocional ali dos anos 2010, começa a haver uma transição também para esse mercado de experiência. Sim, né? Porque a emoção não perdeu, né? Uma vez que a gente conquistou aí essa conexão emocional, eu acho que nem a experiência do cliente precisa dessa emoção, dessa conexão com a marca, né? E aí a gente vem uma junção, assim, eu imagino que seja uma espiral crescente, né? O tempo inteiro. O grande problema dessa questão, quando lá nos idos de
2005, 6, 7, por aí. Parece que faz um século. Parece que faz um século. É que a gente meio fez uma overdose de emoção, né? Tudo tinha que ter muita emoção, né? Então, assim, passar o break dos comerciais era mais interessante, às vezes, do que o conteúdo que estava passando, né? E aí não passa tanta também verdade, né? Que aí também acho que teve muita dessa conversa, né? Do mercado e tal, assim, fala que faz essa emoção toda, mas não é assim. Na realidade, não é assim, que outros temas também ficaram mais caros hoje. E também tem essa questão, né? O digital trouxe a transparência. Uhum. Então, com a transparência, você começa a ver o que é bullshit, né? Ali, tá falando besteira. Isso daí tá falando só para tirar os problemas. Eu vejo isso hoje, eu vou citar até uma marca que esteve aí no olho do furacão na pandemia e que agora faz essa campanha emocional para tentar resgatar algum vínculo, que é a Prevent Senior, né? Ela foi muito afetada na pandemia por causa dos escândalos que teve. Sim. E agora ela tenta se comunicar falando que ela é a melhor opção, que ela cuida de todo mundo, mas fica arranhado, né? Fica muito arranhado, porque a comunicação corporativa, ela tem a função, acima de tudo, de construir reputação de marca, né? Eu sempre falo, reputação é o legado, né? Aquilo que fica na cabeça das pessoas num longo prazo, né? Assim, é o residual. Imagem é aquilo do momento, né? Então, por exemplo, talvez a Prevent Senior esteja passando por uma crise de imagem que no futuro não vai afetar a reputação se ela não fizer das manobras não fizer corretas, das manobras. Né? Mas o que a gente estava falando, a transparência, o digital começou a trazer isso e agora, no momento que a gente vive, é difícil você enganar um consumidor que é atento. Eu acho que... desculpa. Eu ia só complementando, eu ia falar que essa questão da transparência e essa questão da agilidade de resposta das marcas, ela eu acho que tem muito a ver com a cultura do negócio, né? Você só consegue responder rápido, ser ágil numa colocação, num posicionamento, quando você tem uma cultura de transparência dentro da sua gestão, né? Então, é muito mais fácil tocar dentro de uma empresa uma conversa com a liderança, com os executivos que estão ali responsáveis por dar uma informação, se eles já partem do mindset da transparência, eles já partem desse mindset da verdade, né? Que ela precisa ser dita. E isso faz a diferença para os gestores, né? Faz a diferença para quem está liderando uma área de comunicação e tocando esses processos com vários fornecedores, com agências de PR, onde você tem que fazer seus planejamentos ali de releases, de posicionamento, de materiais que você vai distribuir nos canais, com sua agência de comunicação interna, endomarketing, endobranding, né? A gente tem falado muito sobre essas questões de o colaborador compara a empresa onde ele está hoje o tempo inteiro, não somente pelos house organs, né? Eu lembro que a gente tinha ali alguns canais de comunicação interna e era dali que o colaborador se informava. Hoje, o colaborador, ele vê o Instagram da sua empresa o tempo todo, ele posta no Instagram como parte daquele negócio. Então, essa mentalidade da gestão, eu acho que ela faz toda a diferença na comunicação. Não, e tem temas que estão extremamente caros hoje, e um deles, que veio com tudo, e agora basta você ligar a TV todo dia você vai ouvir, é o ESG. ESG. E eu acho que um carro-chefe agora está sendo a campanha da Gisele Bündchen, em que ela, eu não lembro o nome da marca agora, mas ela é uma das... embaixadoras, né? Uma das embaixadoras. Ela fala, eu sou uma das acionistas, investidoras, né? Já vi em outras situações eles explicando, né? A comunicação explicando o termo. Luiz, eu vou te interromper só um segundinho, a gente vai dar um pequeno intervalo, vamos voltar a buscar o nome da empresa da Gisele Bündchen e falar um pouquinho mais sobre essa pauta que é super interessante em relação a termos pessoas, né? Pessoas conhecidas entrando dentro de empresas e sendo embaixadoras de marcas, assim como a gente viu a Anitta recentemente, a gente vê a Gisele Bündchen também entrando. A gente fala disso na volta do intervalo, ok? Certo. Só um minutinho. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Voltamos aqui com o nosso videocast Somos Curatas. Eu já vou dar a palavra para o Luiz de novo, porque a gente parou aqui no auge de um assunto super legal,
que a gente vai continuar. Mas se você ainda não deu o like, em algum momento aqui, em algum lugar dessa tela, não está seguindo a gente no YouTube, nas redes sociais, @somoscuratas, e também a gente quer abrir esse espaço para conversas. Então, fale com @curatas.com.br, é o e-mail que está aberto para que a gente possa receber pautas, trocar ideia, feedbacks, avaliações, enfim, qualquer tipo de conteúdo que vocês queiram compartilhar com a gente ou queiram que a gente traga dentro dessas nossas conversas, porque o que eu posso garantir é que a gente vai ter gente muito interessante para discorrer sobre esses conteúdos com a gente, tá? E o Luiz estava contando pra gente da Gisele Bündchen como uma embaixadora, né, Luiz? Eu queria que você retomasse isso, que eu fiquei curiosa. Isso, a gente está falando a gente estava falando da questão da transparência, né, da questão de como as pessoas podem saber o que as empresas efetivamente estão fazendo e como elas também podem julgar isso numa velocidade que a gente nunca tinha visto antes. Né? E que nesse momento, e assim, quando a gente estava falando da evolução da questão do campo emocional, de ter um vínculo emocional, depois a questão dos dados, e essa transparência, ela fortaleceu ainda mais o conceito de propósito de marca. Né? Parece um discurso isso, né, Luiz? Mas assim, falam-se tanto em propósito. Como é que você vê essa visão do propósito dentro de uma comunicação da marca? Tem muito greenwashing, né? Assim, tem muita gente que fala, promete ou tem uma abordagem em relação a um tema social, a um tema ambiental, a própria governança e efetivamente você não tem ações concretas ou você não tem ações realmente transformadoras. Porque quando a gente fala de propósito, que é qual que é o seu papel, né? Que legado você gostaria de deixar para a humanidade mesmo? A gente tem que ser ambicioso. É uma declaração de impacto, né? O que eu quero fazer nesse mundo? Assim, você pode ser uma empresa pequena, mas você tem um alcance que é maior do que você imagina. Então, o propósito tem que ser ambicioso. Agora o propósito ele ficou mais tangível com essa percepção do ESG. Né? Tem essa campanha da Gisele Bündchen, em que ela é acionista da empresa, da Ambipar. Ela explica o termo. Em outras situações, você vê também outras marcas que vêm com comunicação corporativa, trazendo a explicação do que é esse termo. Ou seja, quando a gente começou a falar de propósito ali em 2012, 2013, né? Isso ganhou mais terreno, era ainda um pouco nebuloso, né? Exatamente o que você vai fazer. E ficava aquele debate. Mas a minha empresa não tem que salvar o mundo. Não, mas a sua empresa pode ter um papel e inspirar outras e isso vai salvar o mundo. Então ficava assim muito nesse discurso, né, até onde vai esse propósito, né? E existiam marcas que já faziam isso antes, sem ter essa noção do propósito. Eu gostaria de a responsabilidade social, né? Eu acho que também isso já não é de hoje. Mas a gente chamava de responsabilidade social antes, né? A gente passou a chamar de propósito. Eu vou dar um exemplo. Depois sustentabilidade, depois ESG e agora... E eu tenho uma marca que eu gosto muito, que mostra muito essa evolução do funcional para o emocional, para gerar dados e ter um propósito com muita transparência. Eu já falei até antes, rapidamente, mas Pedigree. Pedigree é uma marca que, em 2005, fez uma revolução. Até então, ela era uma marca de ração, mainstream, posicionada para um consumidor de supermercado, né? Mas que sofria pressões. De um lado, de marcas de combate mais baratas, com funcionalidade não tão diferente nos nutrientes, né, em relação a Pedigree, e as marcas especialistas em cima, que vinham com... Super premium, né? Super premium, né? E Pedigree ali no meio do caminho. O que eles fizeram? Eles primeiro foram pesquisar, né? Foram entender o consumidor e descobriram que o consumidor, as pessoas têm uma relação muito forte com os seus pets, né? Que são membros da família. E ao perceberem que essa conexão emocional, eles se apropriaram disso e criaram uma plataforma e criaram a essência nesse primeiro momento, que era tudo que fazemos é por amor aos cachorros. Olha que bacana. E aí,
do ponto de vista funcional, eles tinham os produtos para entregar. Uhum. Nutrientes, e aí isso se materializava numa subessência que era todo cachorro merece uma alimentação saudável. Uhum. Tá, mas faltava justamente o gancho, né? Qual é a conexão emocional, então, com esses dog lovers? Todo cachorro merece um lar feliz. Com isso, eles olharam um problema que era global, porque é uma marca global. Os cachorros abandonados. Só o Brasil tem 40 milhões de cachorros abandonados. Uhum. E cada país tem a sua realidade. Tem cachorros na rua, tem outros que estão em shelters. E aí eles criaram, então, essa plataforma. Daí eles pensaram, tá, todo cachorro merece um lar feliz. Bacana, até então. Uhum. Fizeram um comercial lindo, falando sobre o cachorro. Se tivesse um dia, uma data, nós celebraríamos os cachorros de raça, os vira-latas. No outro dia, o consumidor deu um tapa na cara de Pedigree e falou assim, tá, tudo que vocês fazem é por amor aos cachorros, mas o que efetivamente vocês fazem além da ração? Olha a exigência da Houve uma transparência. cobrança, houve uma cobrança clara. Imediata também. E aí eles verificaram essa questão, e aí surge, então, todo cachorro merece um lar feliz, e aí surge a plataforma de adoção. Mais uma plataforma de adoção já calcada na transparência. Por quê? Primeiro, a mecânica, atrelada à venda do produto, né? Então, assim, você não cria um propósito, não é filantropia. Por exemplo, a TIM patrocina a música e ela pode entrar ou sair daquilo a qualquer momento porque é só uma plataforma que ela escolheu. Não, no caso de Pedigree, a ração que era vendida, uma parte ia para uma parte do dinheiro não, uma parte de ração ia para as ONGs cadastradas. Se elas adotassem um cachorro, elas recebiam mais ração, ou seja, estava dentro do modelo de negócio. Sim, né? sim, A fazia parte. ponto de pessoas que não compravam Pedigree comprarem para ajudar na causa. As ONGs são todas cadastradas e o que eles fizeram? Eles criaram um mecanismo de transparência. Até hoje, se você entrar no site Adotar é Tudo de Bom, você vai ver o número de cachorros que foram adotados desde o início. E você pode nem comprar o Pedigree pro seu... Nem Por ter exemplo, cachorro. eu que tenho Nem ter gato, cachorro. eu que tenho gato, eu nem compro, mas como eu sou da causa, eu posso ir lá e comprar a ração Pedigree Exato. para as ONGs. E aí me fala do avanço, que você falou assim, chegou até o ESG. Agora eu tô curiosa. Você falou, começou lá atrás. Como é que essa assim, marca chegou lá? Ela fez isso por uma necessidade de negócio. Ela precisava de uma distinção, porque a diferenciação, 6 cereais, 7 cereais, sem corante, isso tudo é replicável no curto prazo. Qualquer um pode fazer, né? E aí acho que a gente vê muito isso, os bancos digitais, né? Que começaram sem tarifas. Sem tarifa e tudo mais, e agora todo mundo tá no mesmo barco. E aí? Qual é o meu próximo Agora é o 100% passo? do CDI, 110% do CDI é a rentabilidade automática. Exato. Hoje é uma marca que tá um pouco presa. Ela continua seguindo, ela é firme e forte em relação ao Adotar é Tudo de Bom, mas ela não... Ela já está sendo exigida da sua próxima curva, você acredita? Sim, eu acho que sim. Acho que o que a Alice trouxe do espiral, exatamente, né? Essa questão é um espiral crescente que não para, que não dá trégua, né? Vamos chamar assim, ele não dá trégua. E aí entra a questão do agile, né? Essa questão do agile marketing que a gente vem discutindo bastante. Como ser ágil para tomar decisões que não são fáceis. Imagina, criar uma plataforma de adoção com mecanismos. E isso fez surgir, do outro lado, fornecedores também preparados para apoiar empresas, né? Eu acho que isso que é muito interessante. Teve que preparar o mercado que está fora do ambiente corporativo para atender essas novas demandas. Então, você tem empresas hoje que só formatam programas de relacionamento. Mas o mais interessante é como eles conseguiram aliar a comunicação corporativa com a comunicação de produto. Isso. É uma comunicação muito estratégica, Sim, né? É o tema do nosso episódio. A comunicação. Como é que a comunicação faz parte da estratégia de negócio? Sim. E eu tive uma outra experiência que também foi muito interessante, que foi com a Dafiti. A Dafiti sempre fez performance, né? Ela gera... Aquela marca de roupa, né? Marca de roupas. Ela gerava pelo menos 1 milhão de mini anúncios por dia. E ela teve a primeira campanha corporativa dela conosco na época. E foi muito interessante porque a gente percebeu, e aí a era dos dados, né? A gente consegue medir que a campanha corporativa vendia.
mexer no ponteiro de vendas. Legal. Né? Então, essa conexão emocional, ela continua importante. Você tem que dizer algo além do seu produto. Tem que ter um equilíbrio aí, Tem né? que ter um equilíbrio. Ela é válida e a gente viu isso, né? Mas ela tem que estar calcada na transparência, na verdade, porque todo mundo hoje é, de alguma maneira, influenciador. Exato. Não adianta, né? Aqui tem um tema Para o bem e super para o bacana. mal. Para o bem e para o mal, exatamente. Aqui tem um tema que eu acho que a gente tem condição de explorar, que é essa questão dos caminhos também da influência, né? A gente, num primeiro momento, viu influenciadores, grandes nomes, sendo... A gente, na publicidade, vinha disso, né? Você elegia uma atriz, um ator, alguém que estava com uma certa projeção ali na mídia para fazer o seu comercial. O garoto propaganda. O famoso garoto propaganda, né? E aí a gente passou para as personalidades que se destacaram na internet. Pessoas que Sim. vieram da televisão e se destacaram na internet e ali conseguem ter uma audiência bacana, engajar muita gente. E agora a gente está indo para uma era dos micro-influenciadores, que também se tornou... É uma nova tática de comunicação, muito utilizada pelas marcas, e que está calcada na verdade. Ou seja, a gente está falando que esse espiral vem mudando as coisas, mas o que não está mudando é a verdade, né? A necessidade. Fala um pouquinho sobre os micro-influenciadores e o papel que eles estão trazendo aí para as marcas, como é que eles contribuem, se você acredita nesse modelo, enfim. Olha, a gente está experimentando ainda, né, usar essas pessoas que têm um alcance... Nichado, né? Ele pode ser nichado, pode ser um alcance ainda pequeno, mas um alcance muito efetivo, né? Porque as pessoas que seguem esses influenciadores, elas têm essa conexão emocional. Com a conexão eles, né? emocional agora é com as pessoas que falam a respeito da marca. Existem os grandes influenciadores também. E eles estão mudando muitas coisas, inclusive na questão de como você produz conteúdo. Né? Eu acho que um exemplo pra gente agora é essa saída em massa de atores da Globo, porque mudou o critério de quem cria os conteúdos, né? Quantos influenciadores tem o Antônio Fagundes e quantos seguidores tem o Antônio Fagundes e quantos seguidores tem a Jade Picon, né? Quem que vai expor mais o meu conteúdo e, por consequência, as marcas que me patrocinam, né? É bem diferente, né? A pessoa... E pode acontecer da Jade Picon, por exemplo, estar numa novela... E os seguidores dela não assistirem a novela. E ela ser só mais uma... Mas, de qualquer maneira, pelo fato dela trazer nas redes sociais dela os conteúdos que ela está fazendo, na novela, por exemplo, com a Globo, numa novela, esses seguidores consumirem ou ajudarem a construir a marca que está lá patrocinando a novela. Então pode ser da TV para a internet, da internet para a TV, a gente está vendo um cross-selling aí. O que a gente vê, assim, que como critério hoje de escolha, né, o número de seguidores está pautando mais do que até a própria história daquele influenciador, né? A gente viu muito isso já, eu acho que isso... Acho que a primeira discussão grande que a gente teve sobre isso foi quando a Grazi Massafera foi escolhida para entrar numa novela. Porque eu lembro que houve uma discussão muito grande, né? Uma ex-Big Brother? Não, e é uma categoria regulamentada. Você precisa ter as certificações para atuar. E isso meio que embolou, né? Porque ela não tinha. Aconteceu agora com a Jade, né? E sem questionar mérito se a pessoa entrega ou não entrega, né, a atuação, mas sim que qual é o critério que está sendo usado para escolher, né? Então, quem que são... Antigamente, né, há 10 anos atrás, eu lembro que teve uma comunicação corporativa da Mantecorp com a Fernanda Montenegro. Acho difícil usarem a Fernanda Montenegro hoje para fazerem, né, O Itaú fez recentemente uma dobradinha daquela... Virou um meme, eles pegaram um meme da internet. Na verdade, um meme, né? Foi aquela criança que tem uma habilidade incrível de comunicação. Alice, minha xará. Ela é Alice, né? Também, tua xará. Palavras difíceis. Fala palavras difíceis e mixaram. Você vê que nem gravaram juntos, né? Foi uma mixagem, porque é um modelo comum já do digital, e mixaram com a Fernanda Montenegro. Mas ali, no caso, né, a Fernanda Montenegro fica como
um complemento. Um complemento. Porque, na verdade, era... Ou a atualidade é da criança, A né? atualidade é da E criança. Luiz, você que tá assim, né, esse tempo todo, você já vem com um background que não é o de, né, de comunicação, então você navegou na área da linguagem, da filosofia e tudo. A visão que você vê, a gente tá falando tanta coisa, e o que eu percebo, e o que as pessoas que também tá escutando, tá vendo a gente, percebe, né, os gestores, os analistas que estão aí nessa área de comunicação, aumentou muito a complexidade. Parece tudo muito difícil de fazer. Ao mesmo tempo, a gente vê que tem várias, e a Cássia deu alguns exemplos aqui, de empresas que estão se especializando só em achar micro-influenciadores, empresas que estão... Então, assim, ao mesmo tempo que aumenta a complexidade, aumenta a colaboração, um ajudando o outro. Ah, eu sei isso, então você sabe aquilo, vamos juntar nós dois e vamos... E a gente está falando aqui de pessoas e de empresas, né? A oferta de serviços A oferta crescendo, de serviços. E você, que é essa pessoa que tem esse background, como é que você vê isso, assim, como gerir essa complexidade da comunicação hoje? Primeira questão, essa era de dados, o que acabou gerando? Muitos dados. A gente tem excesso de dados. Né? Até aquilo que a gente falava um tempinho atrás, que 99% de toda a informação disponível no mundo foi construída nos últimos 10, 20 anos, né, da humanidade. Com o avanço, inclusive, de redes sociais, né, onde você tem um lugar para depositar esse conteúdo, todo mundo pode criar conteúdo, a gente tem muita coisa. Então, assim, um fato, excesso de dados. Como que você lida com essa complexidade? Curadoria. Né? Falou uma palavra-chave. Coração explodindo. Exato, curadoria. E eu não duvido que chegue ao ponto da gente ter a curadoria da curadoria. Talvez. Né? Sim. Sim. Fica a dica, Alice. Porque você começa a virar um meta-curador. Sim. Curadoria no metaverso? Porque não tem como, né? Os algoritmos não necessariamente te trazem a informação do jeito que você precisa, a informação como você precisa. Na verdade, eles trazem informação, mas não trazem o conhecimento. Sim. Acho que aí a curadoria traz o conhecimento baseado na informação. Essa é a né? questão. A gente gera muitos dados, mas não necessariamente a gente analisa todos esses dados, não necessariamente aproveita esses dados. As empresas, e a gente está numa era calcada em dados, quer dizer, não se faz nada sem olhar, sem ou promover uma pesquisa, caso não tenha informação sobre aquilo, ou coletar os dados, né, que já estão disponíveis. A Cássia trouxe uma informação super importante que eu faço questão de repetir aqui nesse episódio, a gente já falou em outro episódio disso, que assim, a gente só utiliza 5%, Cássia? 0,5%. 0,5% das informações geradas. Então a gente está falando de uma era de dados, mas que não são Trabalhados, aproveitados, analisados, lidos da maneira que podem ser. Um exemplo, se um gestor pede para um analista e fala assim, eu quero entender o mercado de iogurte desnatado no Brasil. A gente não sabe nem por onde começar. Não, porque você pode avaliar vendas do iogurte ou o comportamento do consumidor. Que hora que ele consome o iogurte, ele leva para o trabalho, ele consome em casa. Você tem várias vertentes para analisar, né? Em 2003, quando eu entro na publicidade mesmo, a gente não tinha dados. Né? A gente tinha que correr atrás, né? Era grupos focais, quali. Isso. Dependendo da categoria, se precisava fazer uma projeção maior, levava para uma quanti. E a gente estava descobrindo invadir cenários. Isso. Etnografia, começou a crescer. eu lembro, eu fui pro Nordeste fazer pesquisa, entrar na casa das pessoas. Já fica o convite aqui, junto. Luiz, pra gente fazer um episódio com você, conversando somente sobre métodos de pesquisa. O que vocês acham? Maravilhoso. Você volta com a gente? Volto, sem dúvida. Eu acho que seria porque excelente. Inclusive, a gente era demandado, aí nessa fase das conexões emocionais, a construir modelos de pesquisa diferenciados, porque até as próprias pesquisas quali e quanti já pareciam obsoletas. Num molde, né? Você vai ter o resultado igual ao que o teu concorrente também está pesquisando. Exato. Você não descobre coisas novas. E aí, com a vinda mesmo, né, o estabelecimento da internet, das redes, dos conteúdos, aí a gente começou a ter outra maneira de avaliar a informação que a gente precisava buscar.
E aí começou a acontecer justamente o excesso também de informação. Todo mundo, né? Se você vai pesquisar sobre um assunto, a ordem até como o algoritmo determina, não necessariamente você vai ter o melhor dado que você precisa. Às vezes, daí o que você faz? Você conduz mais uma pesquisa, gera mais dados e não necessariamente dá um tratamento para aquilo. Gente, o papo tá super legal, mas a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. E como nós temos... vou colocar aquelas... a gente tem Luiz, te contando um pouquinho, a gente tem aqui como prática um quadro, né, dentro do nosso videocast Somos Curatas, que é o nosso grifo, né? Então, a partir dessa conversa toda que gerou, hoje eu vou desafiar a Alice a me dizer, assim, o que foi dessa conversa toda, né, do primeiro bloco, segundo bloco, o que foi destaque para você dessa conversa? O que você grifa dessa conversa aqui? Nossa, o Luiz é um poço de repertório difícil, de informações e conhecimento que é o desafiador, né? Grifar alguma coisa só, né? Mas no papel de curadora a gente tem esse desafio, tem que conseguir. Mas eu acho que ele falou muito legal, acho que ele fez uma linha do tempo aí muito interessante quando a gente está falando da diferenciação. Passamos por um outro lado que era essa conexão emocional e a gente avança, né? De novo falando daquela espiral que vai só deixando mais complexo, mas ao mesmo tempo mais interessante, e a necessidade da curadoria, que eu acho que foi perfeito. Então, Luiz, assim, aprendi muito com você e o convite está feito mesmo. Quero que você volte para a gente aprender mais. Tá ótimo. Posso deixar uma última mensagem? Com certeza, inclusive suas redes, o que você quiser divulgar, fica à vontade. A gente está falando muito de dados, até citou rapidamente a questão do metaverso, a gente está falando do mundo digital, né? Do que não é presencial. Mas, acima de tudo, a gente tem que... Não adianta. Até o digital, ele está em alguma... Ele está armazenado em alguma coisa física. E, em última instância, o que mais importa são as pessoas que constroem tudo isso. Então, a gente pode ter milhões de dados, a gente pode estar dentro do metaverso, mas no final do dia a gente continua a ser de carne e osso. Então, isso a gente não pode perder de vista. Então, todo tipo de propósito, ou qualquer plataforma ESG, que é o... Vamos pensar no... Que é o do momento, né? O que a gente tem mais falado no momento tem que estar voltado para a pessoa. No final do dia, ele precisa promover a dignidade, promover o progresso, né? Promover uma vida melhor, promover um ambiente melhor. Então, a gente está falando de colaboradores, a gente está falando de clientes, a gente está falando de investidores, a gente está falando... A gente está falando do componente humano. Exato, muito bom. E quanto melhor ficarem as empresas, também melhor será para as pessoas, né? E tudo está a serviço disso. Então, são os dados, são as metodologias, são os processos, né? Então, a gente está falando de governança, né? Processos de governança, um olhar social forte, um olhar ambiental a serviço da pessoa. Legal. Luiz, você quer deixar alguma arroba aí para as pessoas te seguirem, seus pensamentos, suas ideias? Pode me procurar no LinkedIn, que é onde eu tenho a minha página ali Luiz mesmo. Moreira, Luiz com S? L Moreira. L Moreira 1974. Pronto, Okay. Entregou a idade. Provavelmente entregou a idade. Mas é isso. Muito obrigada, Agradeço o convite mais uma vez e volto quantas vezes já está convidado para o próximo. forem necessárias. Legal. É isso aí, acho que a gente queria agradecer, deixa seu like, compartilha, segue o Luiz, porque ele tem muito ensinamento pra gente, assim, acho que essa área de comunicação, a gente tá precisando de gente assim para trazer informação e conhecimento, né? Tá ótimo, então. Obrigada, Cássia, pela parceria. Obrigada a você, adorei. Obrigado. Tchau, tchau.